Graça e a paz, uma boa noite. Nesse momento eu quero trazer uma mensagem de fé e de esperança ao teu coração. Continuar falando sobre a série Vencendo o Medo. À luz da palavra de Deus nós compreendemos que o medo ele é um espírito, e um espírito atormentador, um espírito paralisador, um espírito que tem paralisado a vida das pessoas, impedindo elas realizarem coisas que elas precisam realizar. Eu acredito que as pessoas que foram fazer o treinamento para paraquedista, o primeiro salto, eu acredito que eles tiveram medo. E só os que ousaram vencer o medo conseguiram saltar. Geralmente as pessoas têm medo de falar em público. É normal? Não, não é normal. O medo como uma coisa normal, porque o medo, na verdade, ele vem para nos bloquear, para nos impedir de realizar alguma coisa na vida, nos impedir de ir à frente. Então, não é normal, não vem da parte de Deus. Deus não bloqueia a nossa vida. Deus nos criou para estarmos sempre em movimento, para sermos pessoas produtivas. Deus nos criou para realizarmos grandes coisas aqui nessa terra. Eu quero deixar um texto que fica lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15. E disse: dai ouvido todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assustei por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, é do vosso Deus. Quando Josafá recebeu a notícia que o rei de Moabe e o rei de Sem da montanha se levantaram contra ele, para guerrear contra ele, ele teve medo, mas não ficou movido pelo medo. Ele foi buscar Deus, e quando ele foi buscar Deus, Deus deu uma palavra para ele, e a palavra de Deus foi essa, no versículo 15, e Deus disse para ele que ele não temesse a grande multidão que vinha contra ele. Humanamente falando, era praticamente impossível, ele estava perdido diante da situação, já estava derrotado. Mas Deus disse que a peleja não era dele, a peleja era de Deus, que Deus ia pelejar por ele, e ele simplesmente creu na promessa de Deus, creu no que Deus prometeu, e Deus orientou que ele seguisse, ele fosse para a batalha, mas não levasse arma. E Josafá reuniu todo Judá e subiu em direção ao seu adversário. Subiu cantando, subiu louvando, adorando ao Senhor. E nesse momento que ele estava adorando, que ele estava louvando ao Senhor, já agradecendo ao Senhor com ações de graça, Deus fez com que aquele povo lá, inimigo, aqueles 3 reinos, eles se desentendessem e destruíssem um ao outro. E quando Josafá chegou lá, estava apenas restos mortais e seus pertences. Veja que Deus maravilhoso nós temos. Não podemos temer o que está à nossa frente. Se você está para realizar algo, vá em frente. Não tenha medo de realizar aquilo que Deus colocou no teu coração. Se você está sentindo ameaçado por algo, não tenha medo, porque Deus ele é o teu refúgio. Deus ele é o teu escudo. Deus ele é a tua fortaleza. Ele está contigo. Ele prometeu que nas batalhas da vida ele pelejaria por nós, ele estaria à nossa frente guiando por nós. E quando nós
acreditamos na palavra de Deus, cremos naquilo que Deus falou para nós e a gente agimos e começamos a fazer aquilo a qual estava para nós fazer, Deus começa a operar ao nosso favor. E a fé, ela cresce nesse momento. Se for para realizar alguma coisa, a nossa fé, ela cresce e nós, nesse momento, agimos em ousadia. A Bíblia diz que nós não recebemos um espírito de medo, mas nós recebemos um espírito de ousadia e de fortaleza. Então é nesse espírito de ousadia que nós nos movemos quando nós enfrentamos o medo. E o melhor é que nós não enfrentamos só, enfrentamos com aquele que é maior do que tudo, é aquele que está conosco. Então levanta a tua cabeça, continua dando andamento ao teu projeto. Se você não iniciou, estava com medo, coloque em prática aquilo que Deus colocou no seu coração. Se for um projeto de Deus em relação à obra de Deus, não tenha medo, porque aquele que chamou, ele não só vai proteger você, mas ele vai financiar aquilo a qual chamou você para você realizar na obra dele. E se você está se sentindo ameaçado, não tenha medo. Eu me lembro que a primeira célula que eu fiz, uma vizinha, ela deu parte e a gente foi parar na delegacia. Quando chegamos na delegacia, o comissário, ele era cristão. E ele nos chamou para uma conversa particular e disse: vocês são cristãos, são pessoas que na verdade promovem o bem, promovem a paz. Então eu vou ter uma conversa com você aqui, vou ter uma conversa com ela e a gente vai sair tudo bem daqui, vai sair em paz daqui. E ele chamou a mulher e teve uma conversa com a mulher. E na conversa que ele teve com a mulher, mostrou que a mulher era mãe de família, era uma mulher que pensava no bem, assim como as pessoas que estavam naquela célula, e saímos em paz dali. Então, mais de uma forma ou de outra, se levantou-se uma circunstância. E se a gente fosse olhar para a circunstância, a gente não iria para a segunda célula, para a terceira célula, porque para a primeira já houve um obstáculo, já deram parte da gente para impedir o trabalhar de Deus na vida da gente. Mas o que foi que a gente fez? A gente continuou crendo. A gente continuou com aquilo que Deus tinha para a nossa vida. E não só ficou uma célula, como ficaram, dentro de 6 meses a gente conseguiu abrir 120 células. Veja que maravilha. Deus, ele está conosco. Deus, ele está com você. Não tema o que está vindo contra você, porque Deus, ele está com você. Deus, ele é seu escudo. Deus vai te dar força para você suportar o que está vindo contra você. Deus vai batalhar as tuas batalhas. Fique certo de uma coisa, que em Deus você já é muito mais do que vencedor.